É o Deus que libertou o povo de Israel da escravidão. Há quase 430 anos o povo de Israel estava ali no Egito sob a servidão do faraó. Quando Deus levantou Moisés, filho de Joquebede, para libertar o povo de Israel que estava oprimido na escravidão do Egito. Esse Deus que nós pregamos, o Deus da Bíblia, o mesmo Deus que operou por sua vez no passado, ele opera no presente e no futuro. Nós podemos ver essa verdade quando o próprio Deus, ele nos fala aqui na sua palavra, no livro de Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 8. Carta aos Hebreus, capítulo de número 13, versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele é o mesmo Deus, hoje e eternamente. Nós devemos, por sua vez, defender esta verdade bíblica, essa doutrina, porque essa é a verdade. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não podemos colocar outros mediadores, nem a própria Maria, que foi a mulher mais bem-aventurada que a Bíblia considera, por conceber e gerar o Filho de Deus no seu ventre. Nem o próprio apóstolo João, considerado como apóstolo do amor, que estava ali aos pés da cruz, junto com Jesus, no momento que ele estava sendo crucificado. Nem Pedro, em que Jesus Cristo, por sua vez, entregou, por sua vez, a igreja a Pedro, para que ele pudesse arrebanhar o corpo de Cristo, arrebanhar o povo de Deus. Só há único Deus, o Deus vivo, Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Esse é o tema da lição desse trimestre. Vamos para a verdade prática que diz: cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Glória a Deus. O Deus Yahvé, o Deus haja, né, irmãos? Que é aquele Deus que determinava. No primeiro dia Deus diz: haja luz, e houve luz. Foi o primeiro dia. E viu Deus que era bom, não é, irmãos? E Deus criou no segundo dia o firmamento, separou as águas dos mares das águas das nuvens. No terceiro dia, o mesmo Deus age, o Deus Yahvé, ele disse: haja, por sua vez, terra seca. E logo depois o Deus vivo viu que era bom e criou também as árvores frutíferas que dão semente segundo a sua espécie. Foi o terceiro dia da criação. O mesmo Deus Yahvé, no quarto dia, ele disse: haja luminares para governar o dia. E Deus criou o sol. E haja luminares para governar a noite. E Deus criou as estrelas. Deus falava e as coisas aconteciam. É o Deus Yahvé, é o Deus Age, é o Deus El Shaddai. É esse Deus que é o Deus que nós cremos, os cristãos, que é o único Deus que é, por sua vez, o El Shaddai. E no quinto dia Deus criou as aves, Deus criou os peixes dos oceanos. No sexto dia foi o ápice da criação, Deus criou o homem. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, conforme está escrito em Gênesis, no capítulo de número 1, versículo 26, Deus disse: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ou seja, a nossa imagem, ou seja, o Deus que é o único Deus, é um Deus que ele age de forma trina. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o Deus que ordena, o Deus age, Deus Yahvé. O Deus que obedece, por sua vez, é o Verbo, que é o próprio Jesus Cristo. E o poder, que é a virtude, que é o Espírito Santo de Deus. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus trabalhando unidos no processo da criação do universo. Amém? Esta é a nossa defesa, é a defesa da nossa fé, a doutrina de que há um só Deus
e um só mediador entre Deus e os homens. Vamos continuando na lição. Vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, depois Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Gênesis 1, versículo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Glória a Deus. Então, podemos perceber aqui nessas duas referências a existência de um único Deus, que é o Deus de Israel. Não é, irmãos? E esse Deus, ele é um Deus que atuou de forma trina na criação. Ele agiu, não é, por sua vez, de forma trina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É importante o professor, não é, frisar isso na lição, que o Pai é aquele que ordena, aquele que dá ordem. Não é, irmãos? É aquele que determina pela palavra e tudo que ele falava acontecia. Do nada Deus fazia, por sua vez, não é, que houvesse o sol. Do nada Deus fazia com que houvesse as estrelas. Do nada Deus fazia com que existisse a lua. Então Deus, Yahvé, é o Deus que faz, é o Deus que interfere na criação do universo. Vamos para a introdução. A doutrina de Deus é vasta e nem mesmo os grandes tratados de teologia conseguem esgotar o assunto. O enfoque da presente lição é a unidade de Deus, o monoteísmo judaico-cristão e a obra da criação. Nosso objetivo é mostrar que há um abismo intransponível entre o criacionismo e o evolucionismo. Não há na Bíblia espaço para a teoria da evolução nas suas diversas versões. Então, nós como cristãos defendemos a existência de um único Deus, assim como o judaísmo. Eles defendem a existência de um único Deus, o Deus de Israel. E nós, por sua vez, nessa lição, devemos combater uma teoria diabólica que é muitas vezes defendida nas escolas, que é muitas vezes ensinada nas escolas, que é a teoria da evolução, a teoria da evolução, meus amados, de Charles Darwin. Essa teoria é uma teoria que descrê, é uma teoria que desconsidera a criação dos céus e da terra pela existência do único Deus, o Deus vivo, o Deus El Shaddai. Nós como evangélicos, nós como missionários, como presbíteros, não podemos em hipótese alguma defender essa teoria diabólica. Nós não podemos de maneira nenhuma defender o ceticismo que tenta colocar dúvidas acerca da criação do universo. Nós cremos que todos os céus e a terra foram criados pelo Deus de Israel, o Deus criador de todas as coisas. E nós não podemos, em hipótese alguma, por sua vez, dar, lugar para que o diabo coloque dúvida na mente das pessoas. E nessa lição, nós devemos transparecer, professor, aluno, total veracidade da Bíblia, como inerrável palavra de Deus para nós. Amém? É importante nós defendermos a criação do universo à luz da Bíblia, como regra de fé cristã. Vamos para o primeiro tópico, o único Deus verdadeiro. Primeiro subtópico, o Shema. É o imperativo de um verbo hebraico que significa ouvir, obedecer, o qual inicia o versículo que se tornou ao longo dos séculos a confissão de fé dos judeus. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus. É o único Senhor. Deuteronômio 6,4. É algo imprescindível, não é, irmãos? Para o judaísmo, por sua vez, a regra de fé deles é crer que há único Deus. Até no livro de Êxodo, no capítulo 20, quando Deus entregou ali o decálogo, os 10 mandamentos a Moisés, nós podemos ver este primeiro mandamento sendo colocado, não é, irmãos, em prioridade nas tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus. Nós podemos ver aqui, eu sou o Senhor, Êxodo 22, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo de número 3, não terás outros deuses diante de mim. Podemos observar aqui, o primeiro mandamento do decálogo, a defesa do monoteísmo, a defesa da crença em um único Senhor, um único Deus,
Criador de todas as coisas. No versículo 4 ele diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus não divide sua glória com ninguém, não dá sua glória para as imagens de escultura. O que por sua vez, uma igreja que se diz ser cristã, mas apóstata, tenta esconder esse primeiro mandamento do decálogo como uma lei moral. E sabemos que lei moral, meus amados irmãos, não pode ser retirada em hipótese alguma. Não é uma lei cerimonial, esse primeiro mandamento é uma veracidade que deve ser defendida ontem, hoje e eternamente. Porque o mesmo Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como nós já lemos em Hebreus 13:8. Deus não divide sua glória com ninguém, não dá sua glória às imagens de escultura. Tais religiões apóstatas permitem a criação de esculturas nas suas igrejas. O que contradiz o primeiro mandamento do decálogo, que defende a existência de um único Deus. E esse único Deus é tão grande, é tão imensurável, que nós não podemos calcular a sua grandeza e formar uma estátua, por sua vez tentando, por sua vez descrevê-lo em um pequeno pedaço de estátua. Irmãos, Deus é indescritível.